Olá, tudo bem? Eu me chamo Marley Pereira, sou professora de Direito Administrativo. Estou aqui a convite do professor Vitor Macau para ministrar aulas de Direito Administrativo para vocês nesse projeto que é o Macau Solidário, que é tão importante, tão genuíno, tão nobre e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a estudarem, a ser uma parte da concretização do sonho de cada um. Eu espero contribuir com vocês, eu espero repassar o meu conhecimento da melhor forma possível e que vocês consigam absorver o máximo. Bons estudos e vamos começar, viu? Estudem! A gente vai começar estudando sobre regime jurídico administrativo e princípios. É um assunto que ele é muito importante, que na verdade a gente precisa entendê-lo para poder entender todo o sistema que rege o direito administrativo. E aí, quando a gente entende princípios, entende o regime jurídico administrativo, a gente passa a entender com mais clareza os demais assuntos, porque tudo está concatenado, na verdade, né? E esse assunto, na verdade, é a base, é a estrutura do direito administrativo. Bom, vamos começar falando sobre regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é um sistema que dá identidade ao direito administrativo. Ele é formado pelas prerrogativas e restrições da administração pública. As prerrogativas têm a ver com a supremacia do interesse público sobre o privado, enquanto que as restrições têm a ver com a indisponibilidade do interesse público. É importante que a gente entenda uma coisa. Existem dois tipos de regime: o regime de direito público e o regime de direito privado. O regime de direito público, ele é formado pelas prerrogativas e sujeições que eu já falei para vocês da administração pública. Ele, na verdade, é a questão da prerrogativa da administração pública em uma relação que ela estabelece com o particular de verticalidade. Não existe um equilíbrio, existe a supremacia, né, da administração pública. E quando eu falo de direito privado, eu falo de relações que são equilibradas, existe uma relação de horizontalidade. E aí, Marley, qual é a diferença desses regimes para o regime do direito administrativo? É simples. O regime de direito administrativo ele é formado pelas prerrogativas e restrições da administração pública, ou seja, ele diz respeito ao regime jurídico de direito público, né? Então, quando houvesse questionamento, qual a diferença entre o regime jurídico da administração e o regime jurídico administrativo, é simples. O regime jurídico da administração convive tanto com o regime jurídico de direito público quanto com o regime jurídico de direito privado. Muitas vezes essa relação é possível. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma concessionária, uma exploradora de atividade econômica, né? Digamos bancos públicos. A gente sabe que eles se submetem ao regime de direito público, uma vez que é necessário fazer concurso público para que você seja um servidor desses bancos, ao passo que a relação que eles estabelecem com as pessoas que vão contratar com esse banco, diz respeito a financiamento, diz respeito a uma atividade que gera lucro. Então, eu estou falando de um regime que vai se impor de direito privado. Então, vejam que os bancos públicos, por exemplo, que são exploradores de atividade econômica, eles se submetem tanto ao regime de direito público quanto ao regime de direito privado. É como se, na realidade fática, esses dois regimes eles coexistissem. Tudo certo? Vamos para o próximo slide. O que seria essa supremacia do interesse público? Seriam as prerrogativas. Quando eu tenho conflito de interesse público com o privado, eu vou ter a prevalência do interesse público, o dever de respeitar as leis, os direitos e as garantias. Existe uma vinculação
no caso do administrador, de respeitar aquilo que está prescrito em lei. E existe também as cláusulas exorbitantes, que são as obrigações para atos unilaterais, desapropriação do poder de polícia, que são alguns dos exemplos. Por quê? Exemplo, digamos que um particular tenha um imóvel que é numa localização que é imprescindível, digamos, para a construção de uma escola pública ou de um hospital público. E ali, ou mesmo aquele imóvel, ele esteja atrapalhando algum serviço público. A administração, através do uso do seu poder de polícia, ela pode desapropriar aquele particular. Claro que existem as devidas indenizações, que nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas a administração pública ela tem essa prerrogativa. É importante que a gente entenda isso. Também tem os casos de contratos que a administração firma com particulares, onde existe o poder de império da administração, em que pode haver cláusulas exorbitantes que a administração pode alterar unilateralmente o sem que o particular precise dar anuência a isso. Então, faz parte do poder que a administração tem ao ter atos administrativos que respeitem finalidade, que respeitem o interesse público. E aí, quando eu falo da indisponibilidade do interesse público, eu tenho sujeições, eu tenho restrições, porque ao mesmo tempo em que ela tem uma supremacia, uma prerrogativa, ela vai se restringir para atingir a finalidade pública. Então, uma das questões da indisponibilidade do interesse público. Os agentes públicos, eles não são donos da administração. Existe essa associação ao princípio da legalidade, que nós vamos ver, que ao administrador cabe somente fazer aquilo que está em lei. E ao administrado pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir, né? Mas já o administrador, ele tem essa questão, esse poder-dever de agir de acordo com a lei. Exemplos. Concurso público é uma forma de restrição da administração pública, de forma que todos os futuros servidores públicos tenham condições iguais de realizar o certame, tenham condições igualitárias de entrar, né, no serviço público. Temos a questão da licitação, onde a administração pública ela não pode contratar obras e serviços o agente público não pode fazer isso aos seus leves devaneios, né, por sua própria vontade. Existe todo um processo de licitação, de acordo com os preços, né, de acordo com a modalidade. Então, sempre priorizando, claro, os princípios de eficiência, de impessoalidade, de legalidade, sempre respeitando tudo isso. Então, isso nada mais é do que uma restrição que a administração pública sofre para alcançar um fim público, para alcançar a satisfação dos seus princípios. E falando em princípios, é o nosso próximo assunto. Princípios constitucionais expressos. Quais sejam? O que eles dizem? Eles estão elencados no artigo 37, que diz assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí, eu vou dar para vocês como se fosse um macete. Por quê? Nós temos o famoso LIMP. Qual é? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não confundam com os princípios implícitos, que nós vamos ver mais adiante, mas tenham essa decoreba na cabeça, que é o famoso LIMP. O que a gente precisa entender sobre eles? Eles se aplicam tanto à administração direta quanto à administração indireta, que é formado pelas fundações, pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista. Ele se dá em todos os poderes, quando eu falo de executivo, legislativo, judiciário, incluindo também Ministério Público e Tribunal de Contas. E ele também
alcança todos os entes da federação, né? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, é importante que a gente entenda que os princípios constitucionais, eles norteiam todo o ordenamento jurídico público. Eles norteiam todo o direito administrativo. Eles são base para todo o ato administrativo. Vamos começar, então, falando sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele diz respeito a uma atuação administrativa no qual deve subordinar-se à lei. Lembra que eu falei para vocês, há uns minutos atrás, que ao administrador só cabe fazer aquilo que estiver previsto em lei? Pois é, né? Porque no direito civil, a gente aprende que nós podemos fazer aquilo que não está proibido em lei. Mas já quando se trata dos administradores, eles têm o dever de fazer aquilo que está em lei. Alguns atos deles serão vinculados, onde eles não terão uma margem de escolha. Outros atos deles poderão ser entre uma margem de escolha, mas essa margem de escolha estará prevista em lei. No entanto, eles serão obrigados a agir de uma forma ou de outra. Não poderão realizar qualquer ato administrativo ao seu livre dispor. A gente precisa entender um pouco da diferença do princípio da legalidade com o da reserva legal. Bom, o princípio da legalidade, ele é um sentido amplo, quando eu falo de leis, de decretos, de atos normativos e tudo mais. Quando eu falo de reserva legal, eu falo de questões, de matérias que precisam ser reguladas por leis ordinárias ou por leis complementares. Então, é importante que a gente entenda essa diferença. O princípio da legalidade tem um sentido amplo e a reserva legal, ela exige que certas disciplinas sejam disciplinadas por lei, em lei ordinária e lei complementar. Tá ok? Vamos falar aqui sobre as restrições ao princípio da legalidade. Nós temos a medida provisória e o estado de defesa e o estado de sítio. Como vocês bem sabem, nesse período de pandemia do Covid-19, muitas medidas provisórias foram editadas. Por quê? Porque nós temos uma situação de urgência, de calamidade pública, em que algumas questões sofreram mudanças sensíveis em virtude da pandemia, então precisaram de uma legislação rápida que pudesse atender ao interesse coletivo, no qual o direito pudesse dar respostas aos anseios, às perguntas das pessoas. Então, se muda o sistema fático, o direito também precisa, de certa forma, acompanhar essas mudanças. Então, nós tivemos medidas provisórias no direito do trabalho, no direito do consumidor, né? Diversas medidas provisórias mesmo. Então, a medida provisória, a gente precisa entender uma coisa. Ela não é lei, mas ela tem força de lei. E ela não é lei justamente pelos doutrinadores entenderem que ela não tem o caráter da precariedade e da excepcionalidade. Nós temos também a questão do estado de defesa. O que seria o estado de defesa? Bem, o estado de defesa é quando a gente tem uma iminente estabilidade institucional provocada por calamidades da natureza, só que é um estágio mais agravado realmente, entendeu? Em que implica em restrições de direito. Então, o estado de defesa ele é um pouco mais grave. E quando as medidas de estado de defesa não satisfazem, elas não conseguem ser, no caso, abarcar toda a situação, elas não conseguem resolver, serem necessárias, aí sim nós teremos o estado de sítio, né? Que é a declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, é uma questão mais grave, né? Esses dois, o estado de defesa e o estado de sítio. E nós já tivemos, né, durante alguns mandatos do Brasil, essa questão do estado de defesa e estado de sítio,
mas faz muito tempo que nós ainda não temos no nosso ordenamento, mas é importante que a gente entenda que eles nada mais são do que restrição, né? Uma exceção ao princípio da legalidade. Agora, nós vamos falar sobre o princípio da impessoalidade. O que seria o princípio da impessoalidade? A gente tem que entender que quando o agente público atua, ele atua em nome do órgão, da entidade. Ou seja, ele atua como se a administração pública estivesse praticando aquele ato. Então, essa é uma das diretrizes do princípio da finalidade, da impessoalidade, perdão. E temos também a questão da finalidade, qual seja, os atos administrativos devem ter sempre um fim público, uma finalidade pública. Essa questão do princípio da impessoalidade, que tem como requisito a finalidade também, a gente precisa ter sempre um norte que todo ato administrativo precisa ter uma finalidade pública. Quando um ato administrativo ele não é eivado de finalidade pública, ele torna-se uma arbitrariedade, ele torna-se um abuso de poder. Então, tenham sempre isso na cabeça de vocês. Todo ato administrativo precisa ter uma finalidade, qual seja o interesse público. Aqui também fala, uma das questões do princípio da impessoalidade, sobre a igualdade, né? Economia. Todo o processo que os agentes administrativos propõem a fazer, ele precisa ser um processo igualitário para todos, né? Precisa ser equiparado. Em regra, o tratamento vai ser sempre a igualdade. Tanto que por isso que nós temos a questão da licitação, que eu falei para vocês, né? Quando a gente falou de sujeições, de indisponibilidade do interesse público, a gente vai ter a questão dos concursos públicos e sistema de precatórios. E aí só vai haver alguma forma de desigualdade, digamos assim, se houver uma justificativa plausível para isso. Mas a regra é sempre prestar com igualdade em relação aos administrados, tá? Vedação à promoção pessoal. Muito do que eu falei para vocês, que a questão é o seguinte, a publicidade, e nós vamos ver esse princípio, ela precisa ser informativa, ela precisa ser educativa. Ela não pode promover agentes e autoridades. Então, quando eu falo para vocês que quando o agente público age através da administração pública, ele não age em nome dele, ele age através da administração. Então, quando eu tenho essa vedação à promoção pessoal, é que eu tenho que a publicidade na administração pública, ela precisa ser informativa e educativa, o agente público não pode se autopromover e ele também precisa agir em nome da administração. A questão do impedimento ou da suspensão, que é uma das características também do princípio da impessoalidade, é a questão que é o seguinte, se, por exemplo, assim, determinado julgador, né, se eles, por exemplo, se ele tiver um desafeto com a pessoa a qual ele esteja julgando, autoridades ou agentes tenham algum desafeto, conheçam ou até mesmo tenham uma relação de amizade, elas não são capazes, elas não têm a devida imparcialidade, né, de atuar nos processos administrativos. Então, é importante que a gente entenda que para atuar em qualquer processo administrativo, os agentes públicos precisam ser imparciais, não ter nenhuma relação de amizade ou até mesmo de desafeto com os atos que vão alcançar determinados administrados, né?